tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um livro muito lindo, um livro muito legal, que vocês já devem ter visto por aí na internet, mas eu costumo fazer vídeos parecidos com esse, já fiz outros nesse estilo, então hoje eu resolvi fazer sobre esse livro também. No caso, o livro que eu tô falando é esse maravilhoso aqui, chamado O Livro dos Personagens de Harry Potter. Eu já mostrei pra vocês o livro pop-up de Harry Potter, já mostrei o livro A Magia do Cinema, e eu mostrei também o livro das criaturas de Harry Potter, e hoje eu vim falar sobre os livros de personagens de Harry Potter, que é um livro relativamente novo, ele foi lançado há pouco tempo pela Galera Record, e ele segue mais ou menos os mesmos padrões dos anteriores, mas agora o foco está totalmente voltado para os personagens, como o nome diz. Só que, nesse caso, eu achei que vale muito a pena. Claro que tem informações, tem fotos, imagens, coisas que já tinham nos livros anteriores nesse estilo, só que tem muita coisa nova e é uma coisa muito focada nos personagens, então você consegue aprofundar mais o assunto nesses personagens, sabe? Então eu acho que realmente vale a pena pra quem é fã, pra quem quer conhecer um pouquinho mais, pra quem quer ter pra colecionar e etc. Lembrando que mais informações e mais fotos estão no post no meu blog, então o link tá aqui embaixo no box de informações, assim como todos os links pros outros vídeos parecidos com esses. Mas ok, esse vídeo vai ficar um pouco grande porque o livro é enorme, tem bastante conteúdo, então eu vou parando de falar por aqui e eu espero que vocês gostem. Essa capa, na minha opinião, é uma das mais bonitas dentre esses livros. Eu adoro a forma como o preto combina com o dourado e algumas partes tem o verniz localizado, então quando você mexe assim dá pra ver aquele brilho, aquele reflexo, fica bem legal. Logo aqui na parte da frente nós temos 4 personagens, o Dumbledore, o Harry, o Rony e a Hermione. A lombada segue o mesmo padrão, com as mesmas cores e etc. E aqui na parte de trás a gente tem mais 4 personagens, no caso o Voldemort, a Gina, a Luna e o Snape. Quando a gente abre o livro, essa é a primeira visão que a gente tem, então ele tem esse forro aqui com essas estampas bem bonitinhas. Na próxima página a gente tem aqui uma ilustração do Dumbledore com o Harry e aqui já começa com o título do livro e etc. Uma coisa que eu achei bem legal foi esse sumário, eu gostei muito da cor que saiu do óbvio e ele também é bem organizadinho, então ele tem aqui todos os capítulos descritos e em cada capítulo ele tem aqui dizendo sobre o que vai falar em cada página. Então são 9 capítulos mais a introdução, o que dá um total de 207 páginas. Saindo do sumário, a gente tem aqui a introdução e o livro todo tem várias ilustrações, ele é todo com esse material, uma folha bem grossinha, lembra um pouco aquelas folhas de revista, mas são mais grossas, eu acho, mais resistentes. Aqui tem o primeiro capítulo, chamado Alunos de Hogwarts, e o primeiro aluno que aparece, claro que é o Harry, né, porque não podia ser diferente. E o que eu acho legal é que no começo dos capítulos, quando a gente já tem o nome do personagem aqui em cima, embaixo vem uma breve descrição, vem algumas fotos, aqui por exemplo tem a foto tipo de figurino, e aqui na lateral tem algumas informações, por exemplo, a primeira aparição, as outras aparições nos outros filmes, a casa, a ocupação. Aí aqui embaixo tem integrante de Armada de Dumbledore, chefe, habilidade adicional, ofidioglosia, e o patrono, que é o servo. Então tem muitas informações. Seguindo o padrão dos outros livros, tem várias imagens, tanto dos filmes quanto dos bastidores e tudo mais. E aqui, perto das imagens, geralmente tem a legenda do que está acontecendo naquela imagem. E daí você vai passando as páginas, tem várias fotos e ilustrações, várias coisas muito interessantes. Aqui tem falando sobre a varinha do Harry, aqui tá falando sobre a cicatriz e aqui tá falando sobre aquela azaração que Hermione lançou no Harry pra disfarçá-lo. Então tem aqui ele e os dublês que fizeram o papel dele também. O próximo personagem é o Roniquinho da mamãe e aqui também tem a mesma coisa. Aqui tem aquele desenho dele com as vestes de baile. Fala um pouco também sobre a família, aqui tem uma foto dele com o pai. A nossa próxima personagem só podia ser a nossa sabichona, a Hermione. Então tem várias fotos, vários esboços, várias coisinhas interessantes. Tem ela aqui com o Victor Krum, com a roupa de baile. Aqui tem os meus amores, os gêmeos Weasley. E claro que é um dos meus capítulos favoritos e tem muita coisa legal sobre eles também, porque são gêmeos Weasley e não poderia deixar de ter coisas legais. Aqui tem sobre a Gina, Draco,
Luna, que também é uma das minhas personagens favoritas. E agora a gente começa o próximo capítulo, Funcionários de Hogwarts. Então, logo na capa do capítulo tem o Dumbledore e a Minerva. E agora a gente vai ver sobre os principais funcionários. Claro que começa com o Dumbledore, aí mesma coisa, explica sobre ele, fala sobre as aparições, tem fotos, tem croquis, esboço. Fala sobre os atores, né, que no caso do Dumbledore foi mais de um ator que interpretou o personagem. E aqui tem aquelas cenas que como são feitas na realidade, né? A gente vê de uma forma no filme, mas na verdade é totalmente diferente. Depois das edições fica tudo diferente. Aqui tem o Hagrid. Aí tem muita coisa sobre as roupas dele, sobre os trajes. Tem o Filch. Tem a Madame Pomfrey, que segue o mesmo esquema. A Madame Hook, professora de quadribol também. E aqui atrás tem a professora McGonagall. Depois a gente vai ver sobre o chapéu seletor. Então tem várias fotos dos bastidores também. Professora Sprout, professor Flitwick, professora Trelawney, professor Snape. O Snape tem um pouquinho mais de espaço nessa categoria, ó. Então começa aqui falando sobre ele, sobre as aparições, sobre as curiosidades. Tem sobre a varinha, tem sobre o figurino. Tem até uma foto daquela cena dele com o bicho-papão. Então é uma cena muito engraçada, porque ele tá vestido como a avó do Neville. E aqui atrás começa a falar sobre o professor Quirrell. Depois o professor Lockhart, e em seguida vem o professor Lupin, que também ganha um pouquinho mais de destaque, e aí fala sobre o personagem, sobre as vestes e também sobre o estado de lobisomem dele. Aqui tem sobre o olho tonto, e seguindo aqui temos o professor mais odiado da história de Hogwarts, que no caso é a Dolores, e todo esse rosa que inunda as páginas, tem muito rosa por aqui, assim como na personagem. Depois tem o professor Horácio, e aqui no cantinho vocês podem ver que tem algumas anotações sobre texturas, tecidos, tudo sobre as coisas que compõem o figurino dele. Vocês podem ver que não tem muita variação de tons e cores e texturas, porque o figurino dele era sempre bem parecido. E a próxima parte é sobre os fantasmas de Hogwarts, que não são exatamente funcionários, mas eles fazem parte disso tudo, precisam estar aqui. Então tem aqui a Murta, tem até o Pirraça, tem a Dama Cinzenta. No capítulo 3 eu achei legal porque eles escolheram uma foto da Gina para ilustrar o capítulo de vestes dos alunos e equipamentos de quadribol. A gente sabe que ela fazia parte do time de quadribol, mas ela não tinha tanto destaque assim nessa parte, então era de se esperar que tivesse ou o Harry, ou o Rony, ou algum outro personagem assim que também jogasse quadribol, mas eles escolheram a Gina e eu achei isso muito legal. Sobre as vestes dos alunos, eles falam sobre o uniforme feminino e o masculino. Aqui em cima tem falando sobre todos os brasões das casas e as gravatas, os uniformes de cada casa em geral. E olha que bonitinho, tem aqui uns esboços e tem as fotinhas, então fica muito fofo. Aqui já é sobre o equipamento de quadribol. Falo não só sobre o uniforme, mas também sobre os equipamentos de proteção, como colete, luva, meia e etc. O capítulo 4 fala sobre o torneio tribruxo, e aqui tem uma foto do Harry lá no labirinto, na última tarefa. E a gente começa a ver aqui todas as coisas que foram usadas no torneio, todas as provas, e fala sobre as vestes, sobre as curiosidades. Aqui, claro que não podia faltar uma parte sobre o Cedrico. Tem também uma parte falando sobre a escola da Madame Maxime, e aí fala também sobre ela, claro. E fala sobre a Fleur, que não podia faltar. Também tem uma parte falando sobre o Durmstrang e sobre o Igor Karkaroff. Tem também uma parte falando sobre o Viktor Krum e sobre a Rita Skeeter. O próximo capítulo fala sobre as comemorações, e que a gente tem uma foto do Viktor Krum com a Hermione. E é claro que não podia faltar o baile de inverno. Então tem aqui o vestido da Hermione, que ficou muito fofinho. Aí tem as vestes do Harry e do Rony. E aqui tem uma foto do Victor, da Fleur e do Cedrico. E tem as fotos deles dançando, aqui tem os professores. Na parte de trás também fala um pouquinho sobre a festa de Natal do professor Horácio. E no capítulo 6 a gente vai falar sobre a Ordem da Fênix. E tem a Nifadora e o Olho Tonto aqui na capa. Pra falar sobre a Ordem da Fênix tinha que ter um capítulo com o Tiago e Lilian. Então aqui estão eles. Virando a página tem algumas cenas de quando eles ainda eram novos. E aqui tem a Lilian com o Snape, que é de cortar o coração, mas é uma coisa muito linda no livro e no filme. O próximo personagem a aparecer é o Sirius Black, e tem uma foto super clichê, que é que eles usam basicamente em todos os lugares pra falar sobre o Sirius. Aí aqui fala sobre as vestes e sobre o uniforme de Azkaban do Sirius, e tem uma parte com todas as tatuagens dele, e aqui uma foto dele com o Harry.
Agora a gente vê sobre a Nymfadora, e eu acho legal que eles colocaram essa imagem dela com um bico de pato, porque, como vocês sabem, ela era uma metamorfomaga, então ela conseguia se transformar, mudar o próprio corpo. E o último personagem que aparece é o Kingsley. O capítulo 7 fala sobre as forças das trevas, e aqui logo de cara tem um comensal da morte, e aqui a primeira imagem que a gente vê é do Voldemort com os comensais lá na mansão dos Malfoy. E aqui é legal que mostra um pouco dele no processo de digitalização, da arte do desenvolvimento visual. Então tem muita coisa, vocês podem ver que é um texto bem grande e tem as imagens também. Aqui fala sobre a varinha e tem aquela cena do Harry e do Voldemort no cemitério, só que aqui o ator que faz o Voldemort ainda tá sem aquela digitalização toda, então ele ainda tem nariz, gente. Observem que ainda tem nariz aqui, viram? Tem nariz, ó o nariz. E é claro que ele tem bastante destaque nesse capítulo, então o próximo fala sobre o Tom Marvolo, então tem sobre a infância do Voldemort no caso, antes dele se transformar realmente em Voldemort. E aqui tem o Rabicho Pedro Pettigrew. A Bellatrix também tem bastante informação sobre ela teve bastante destaque aqui no conteúdo. Agora a gente vê sobre os comensais da morte, e aqui é legal que tem um extrazinho, que são algumas folhinhas com as máscaras dos comensais. Ele fica soltinho assim, dá pra você folhear, como se fosse um livrinho à parte. O capítulo 8 vai falar sobre o Ministério da Magia, e não é uma parte muito abrangente, porque não é uma parte muito mencionada nos filmes, então aqui fala sobre de uma forma geral sobre os funcionários do Ministério, depois tem mais 2 páginas sobre o Cornélio e depois sobre o Rufus. O capítulo 9 fala sobre as famílias. Eu achei interessante eles fugirem do óbvio mais uma vez e colocaram uma foto do Draco com o Lúcio Malfoy. A primeira família que aparece é a família dos Dursley, então fala sobre o tio Walter, a tia Petúnia, sobre o Duda. Eu achei muito legal eles colocarem essa foto aqui do Duda com o Harry, que é uma cena que foi cortada do filme do Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1, que é quando os dois dão a mão como se fosse uma despedida, um adeus final. Então essa cena deveria ter no filme, porque ia ser muito legal, mas pelo menos a gente tem a foto. Aqui fala daquela parte que a tia Guida foi inflada. Em seguida tem o Xenófilo Lovegood, e aqui fala sobre o Lúcio e a Narcisa Malfoy. A próxima família é a família mais amada, mais fofa, mais linda e mais ruiva, no caso, os Weasley. Aqui tem alguns desenhos dos figurinos e os figurinos depois de pronto, então é legal pra você comparar e ver como é que fica depois do processo final. Uma coisa que eu achei muito legal foi esse final, porque eles deixaram o epílogo de 19 anos depois, então aqui a gente tem uma foto deles já mais velhos, então tem o Rony, o Harry, Hermione, a Gina, todo mundo bem mais velho, com os filhos aqui, lá na estação, na plataforma 9 3/4. E pra finalizar, aquela mesma estampa do começo, e aqui tem mais um extra que eu vou mostrar pra vocês. Abrindo aqui esse envelope, a gente tem 2 extras bem legais. O primeiro é esse pôster aqui dos Comensais da Morte, então tem a marca negra aqui no meio, e tem a foto dos comensais, então tem a Bellatrix, o Lúcio Malfoy, o Voldemort, o Draco, o Bartô Jr., o Pedro Pettigrew, o Yaxley, o Severo Snape, o Igor Karkaroff e o Antônio Dolohov. O segundo pôster é sobre a Ordem da Fênix e segue aquele mesmo esquema. Então a gente tem a Minerva, o Dumbledore, o Hagrid, a Nymfadora, o Kingsley, o Rem Lupin, o Sirius Black, o Alastor, o Aberforth, que é o irmão do Dumbledore, Severo Snape, que aparece na lista de comensais e também na lista da Ordem da Fênix. Aí tem o Arthur Weasley e a Molly Weasley aqui embaixo. E daí, fechando agora, o nosso livro já acabou. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar a opinião de vocês, o que vocês acharam sobre o livro, se vocês já conheciam, se vocês já têm esse livro, e essas coisinhas assim pra gente poder conversar aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já aproveita e clica no gostei. E não se esquece também de se inscrever aqui no canal, porque assim você recebe todos os vídeos logo de cara e o canal cresce mais e mais cada vez mais. Por hoje é só isso tudo. Um beijo enorme e tchau!